Estamos começando mais um Bom Dia Mercado, seja muito bem-vindo, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 4 de janeiro. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a se planejar para esse dia da melhor maneira possível. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui, é muito importante o seu like também no vídeo para ajudar o YouTube a divulgar para mais pessoas, para outras pessoas conhecerem aqui o meu canal, e não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. 9h30 da manhã, o líder da Premier League, Arsenal, visita o Everton, que está dentro da zona de rebaixamento, é o 19º colocado na Premier League. O Arsenal tem apenas uma derrota fora de casa, com 8 vitórias em 10 jogos. O Everton tem apenas 2 vitórias dentro de casa nesses mesmos 10 jogos. Tá? Para mim, é um jogo para procurar aqui vitória do Arsenal, até coloquei já a possibilidade de trabalhar a favor do Arsenal, mas vamos adentrar aqui um pouquinho aos dados para a gente ver o quão discrepante que é o poderio da equipe do Arteta. A gente teve o Arsenal saindo na frente fora de casa em 90% das vezes, isso é absurdamente alto, tá? É um time realmente que quer muito esse título. 50% Everton, um número alto também para uma equipe que está na zona de rebaixamento. O Arsenal não falhou em marcar em nenhum jogo fora de casa e ficou sem sofrer gol em quase 70% dos jogos. Excelente ataque e uma excelente defesa. O Everton falhou relativamente pouco também em marcar e ficou 30% dos jogos sem sofrer gol. Um ataque com muita dificuldade e uma defesa também que sofre bastante gol. Uma boa superioridade do Arsenal aqui no primeiro tempo. O Arsenal venceu 70% das primeiras etapas fora de casa, só perdeu 10%, tomou apenas um gol e marcou 11. O Everton não consegue ganhar com frequência as primeiras etapas dentro de casa e perdeu 40%, marcando 4 e tomando 6 gols. No segundo tempo a gente consegue ver uma pequena queda de aproveitamento do Arsenal, cai o número de vitória, aumenta um pouquinho o número de derrota, diminui um pouco o número de gols marcados e aumenta o número de gols sofridos consideravelmente, comparando com o primeiro tempo. O Everton praticamente se mantém isento das mesmas coisas da primeira etapa, só que toma 2 gols a mais. Se você é trader, eu viria para esse jogo procurando situações para estar a favor do Arsenal, um time que tem demonstrado uma força absurda tanto dentro quanto fora de casa. Como diz o Guardiola, um time que vem demonstrando uma paixão muito grande, mas é sempre bom a gente trabalhar com uma boa leitura de jogo aqui para estar dentro somente nos momentos onde o Arsenal é melhor dentro de campo. Mesmo que o Everton saia na frente do placar, o Everton é um time que não tem conseguido segurar a vantagem, não tem conseguido fazer a manutenção de vantagem. Então, se você é trader, buscar uma possível recuperação do Arsenal, caso ele esteja atrás do placar e esteja dando sinal para isso, pode ser interessante. Para você que é punter, eu acredito nessa vitória do Arsenal, acho que dá até para trabalhar com essa vitória seca do Arsenal, né? Seria uma grandíssima zebra se o Arsenal não vencesse um time que está dentro da zona de rebaixamento. Por mais que o Everton seja um time chato de vencer dentro da sua casa, vive um momento muito ruim. E eu também acho interessante você ficar de olho nessa possível vitória do Arsenal no primeiro tempo. É um momento onde o Arsenal tem uma excelente concentração defensiva e um ótimo poderio ofensivo. Tem vencido muito as primeiras etapas, mas assiste os primeiros minutos para ver se o Arsenal está de fato dominando a partida. Também cabe alguma coisa para gols, porque o Arsenal marcou 2 ou mais gols nas últimas 6 partidas. O Everton tem um over 1,5 nas últimas 9 das 10 e teve o over HT, um gol no primeiro tempo, também nas últimas 9 das 10. Então pode-se especular aqui, acho que um mercado de 2 gols pelo menos não é nada de outro mundo, mas dependendo de quão forte o Arsenal entre por aqui, pode até caber um 2,5. 11h30 da manhã nós temos o início do combo da Bundesliga, né? São 4 jogos que eu separei aqui para a gente conversar. O primeiro deles é o Borussia Dortmund contra o Freiburg, 1,67 odd do Dortmund. Particularmente, é muito difícil confiar no Dortmund de maneira geral. Tá? Mas dentro de casa é um time que tem feito uma excelente campanha, muito melhor do que fora de casa. Ó, dentro de casa, o Dortmund tem uma derrota, 6 vitórias. Fora de casa, o Dortmund tem 5 vitórias em 10 jogos. Então eu prefiro confiar um pouco mais no Dortmund em casa. Porém, o adversário, o Freiburg, por mais que não tenha retornado nessa pausa de inverno tão bem, conseguiu sua primeira vitória agora contra o Augsburg, tinha tomado um cacete do Wolfsburg e empatou com o Frankfurt. Ele é um adversário extremamente difícil, chegou a estar na vice-liderança da competição, se eu não me engano até em alguma rodada chegou a liderar. É um dos times que mais marca de bola parada da competição, quiçá da Europa. Sempre foi um time muito forte. Levantamento para a área, gol de cabeça, gol de escanteio, falta direta com o Grifo. Não sei se o Grifo ainda está jogando aqui no Freiburg. Deixa eu conferir se ele não saiu nessa janela. Tá aqui, ó. Vincenzo Grifo, excelente cobrador de falta e também cobrador de bola parada na cabeça dos companheiros, tá? Então é um adversário extremamente difícil. Considerando que o último jogo em casa do Dortmund ele tomou 3 gols, por mais que ele não tenha tomado gol contra o Stuttgart, que é um adversário muito fraco, contra o Bochum, que é um adversário muito fraco, quando ele pegou um Augsburg, que é um adversário que consegue produzir mais gols na casa do adversário, ele tomou 3. Então eu imagino que aqui a gente pode ter sim
o Freiburg complicando um pouco a vida do Dortmund, tá? Então já vou colocar aqui favorito, pode se complicar, isso não quer dizer que o Dortmund não vai vencer, tá? Dentro de casa, quase 90% das vezes ele sai na frente, não falhou em marcar nenhum jogo e tem uma defesa muito boa. O Freiburg falhou em marcar numa situação bem maior, não sai na frente com tanta frequência, metade do time do Dortmund, mas fica um número alto de jogos sem sofrer gol. Tem uma diferença considerável aqui no número de ataque e também no número de gols sofridos. O Dortmund, no primeiro tempo, ele é bem superior. 63% de vitória, 13% de derrota, 11 gols marcados e apenas 3 gols sofridos, contra um baixo número de vitória do Freiburg, um número relativamente baixo também de derrota, 7 gols sofridos e apenas 3 gols feitos. No segundo tempo, eu tenho uma queda de rendimento do Dortmund, o time passa a tomar um pouco mais de gol e marcar menos, e passa a vencer menos, mas continua tendo uma derrota baixa. Já o time do Freiburg melhora um pouquinho o número de vitória, mantém o número de derrota e cresce bastante no número de gols sofridos, só que também aumenta o número de gols tomados. Se você é trader, eu viria para esse jogo com muita cautela. Não coloque suas fichas todas no Dortmund. Cuidado para vir aqui só para trabalhar um layup equipe no Freiburg, porque, como eu falei, é um time traiçoeiro. Não tem tido bons números fora de casa, realmente, mas é um time muito traiçoeiro e muito forte. Mas, obviamente, pode haver momentos de superioridade, não vai ser trocação o tempo todo, para você aproveitar tanto uma correção do favorito, se você tiver método, como um layup para a equipe em campo. Se você é Panther, eu não me abraçaria aqui em vitória, nem do Dortmund, nem no Freiburg, nem no dupla chance do Freiburg, nem o empate anulo do Dortmund. Acho que mesmo o Dortmund tendo uma excelente campanha aqui dentro de casa, eu acho que você deveria olhar com mais carinho para o mercado de gols. Primeiro, a situação do ambas marcam, tá? Eu acho que o Freiburg é bem capaz de produzir gols aqui, e das últimas 4 vezes que eles se enfrentaram, a gente teve um ambas marcam. Inclusive, essa derrota por 3-1 aqui foi um jogo extremamente interessante. Foi no início do campeonato, o Dortmund vivia uma fase muito, muito ruim. O Freiburg estava numa fase excelente. O Freiburg vencia por 1-0, parecia que ia marcar o segundo, tomou um frango, o jogo descabelou para o lado do Dortmund, o Dortmund acabou vencendo. Foi até uma vitória assim inesperada pelo que o Dortmund fez dentro de campo. Hoje já é uma situação diferente. O Dortmund já tem uma campanha bem melhor, está melhorando fora de casa, já tem uma campanha bem melhor dentro de casa. Então eu olharia com carinho para um ambas marcam, para um over 1,5, também para um over 2,5 pode ser interessante por aqui. Também acho que pode caber aqui um over HT, pelo menos um gol no primeiro tempo. Mais um jogo da Bundesliga às 11h30, União Berlim e Mainz. União Berlim cresceu novamente depois dessa pausa de inverno, voltou a recuperar a posição, parecia que ia ficar ali por volta de quinto colocado, já voltou para sua segunda colocação, que na minha opinião é um local extremamente bom para o União Berlim. Acho muito difícil o União Berlim disputar esse título, porque é uma equipe que corriqueiramente tem que buscar recuperação. E aqui já vai um alerta, tá? O Mais é uma equipe chata fora de casa, não está bem colocado no campeonato, mas é uma equipe chata fora de casa, que pode sim abrir o placar contra o União e pode forçar o União a buscar recuperação. O União Berlim foi o primeiro a marcar em 75% dos jogos, não falhou em marcar em nenhum jogo e ficou apenas 25% dos jogos sem sofrer gol. Tem uma defesa muito boa, mas tem sofrido gol com uma relativa frequência, tá? O Mais sai na frente de 44%, não falhou pouquíssimo em marcar e também fica poucos jogos sem sofrer gol. Ou seja, nós temos dois times que gostam de marcar gols, mas eu tenho uma defesa do União um pouco melhor. Não consigo ver tanta discrepância no primeiro tempo. O União Berlim não é um time, por mais que saia na frente com alguma frequência, ele não é um time que tem conseguido segurar tanto a vantagem. Tem tomado empates no primeiro tempo, então toma cuidado por aqui. E no segundo tempo tem uma melhora das duas equipes, poucas derrotas, relativo número de gols parecido, de gols marcados pelo menos, mas o número de gols sofridos do União segue mais baixo. Se você é trader, eu viria para procurar momentos de superioridade do vice-líder União para estar contra o Mais. Mas tomar cuidado com a sua leitura, ainda mais com essa quantidade de jogos 11h30. Não duvido nada que o União Berlim saia atrás de novo e tenha que buscar recuperação, assim como fez contra o Hoffenheim, se eu não me engano, nos últimos jogos. Quer ver? Ó? Contra o Hoffenheim foi assim, contra o Bremen, se eu não me engano, também foi assim. Então toma um pouco de cuidado. Se você é Panther, eu também ficaria de fora dos mercados de resultados e olharia para gols. A gente teve aqui um over HT com bastante incidência nos jogos do União Berlim, over 2,5 entrando com bastante incidência em jogos do Mainz, então eu olharia aqui para pelo menos 2 gols, pode ser um jogo um pouco mais interessante para esse tipo de situação, principalmente a União tendo esse poderio de recuperação de resultado. Mais um jogo 11h30 na Alemanha, Colônia e Leipzig. Aqui a gente tem que entender que o Leipzig está vivendo um dos melhores momentos da temporada. O Leipzig melhorou muito depois da chegada do Mark Rose, eu estou sempre lembrando vocês aqui, porque eu vou mostrar dados aqui para vocês do Leipzig e vai parecer que o Leipzig está numa fase horrorosa. E realmente, como visitante aqui, o Leipzig ainda não engrenou na tabela.
mas o Leipzig melhorou muito e os últimos jogos do Leipzig fora de casa foram 4 vitórias seguidas, incluindo, obviamente, aqui jogo de Liga dos Campeões, mas tem sofrido gol com alguma frequência, hein? Marca essa informação aí. Colônia, depois do cacete por 7-1 que ele deu no Bremen, e esse resultado ele é melancólico mesmo, a gente teve um Colônia empatando com o Bayern de Munique lá na Bayer Arena, né, na Arena do Bayern, e depois um empate contra o Schalke. Aqui cara, é estilo Robin Hood, né? Você busca ponto do Bayern, entrega para o Schalke, que é o lanterna da competição. Vai entender, né? Só a Alemanha mesmo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nenhuma das equipes se destaca tanto relativamente dentro e fora de casa. Mesmo número praticamente de falhar em marcar, jogos sem sofrer gol. Praticamente tudo igual. O Leipzig tem tomado um pouco mais de gol aqui fora de casa. Não tem discrepância no primeiro tempo e os dois times melhoram bastante no segundo tempo. Então, quando a gente olha assim, a gente pensa, pô, era para estar então 2,30 para um, 3,20 para outro, mas é porque o Leipzig vive um momento bem melhor. E o Colônia, por mais que tenha suprido bastante a saída do Anthony Modeste, que foi para o Dortmund, agora já é reserva do Dortmund, não sei nem se vai voltar para o Colônia, o Leipzig vive um momento bem melhor. Olha só, o Colônia não ganhou em 8 das últimas 10, concedeu gols em 9 das últimas 10 e concedeu 2 ou mais gols em 6 das últimas 10. O Leipzig marcou nas últimas 10, não perdeu as últimas 10, marcou primeiro nas últimas 9, ganhou 9, ou seja, o momento do Leipzig é muito bom. Se a gente colocar aqui todos os jogos do Leipzig, ó, eu não consigo achar derrota por aqui. Então, realmente eu acho que é um jogo interessante para ficar de olho nesse, se você é trader, né? Não leia a pior equipe em campo no Colônia. Acho que é interessante, tá? Não cogito aqui trabalhar back Leipzig, eu acho que é uma odd bem mais alta. E se você é Panther, eu olharia sim com carinho para esse empate anula do Leipzig, pode ser interessante se você quer algo um pouco mais seguro, apesar de eu acreditar que o Leipzig aqui tem mais poderio. E também olharia com muito carinho para gols. Acho que é um jogo para ambas marcam, porque o Colônia tem conseguido marcar, e acho que é um jogo para pelo menos 2 gols por aqui também. O último jogo desse grupo de jogos da Alemanha às 11h30 é o Frankfurt contra o Hertha Berlim. São momentos muito distintos. O Hertha está dentro da zona de rebaixamento com 14 pontos, tem apenas 3 vitórias na competição. Como visitante venceu apenas uma partida, tem 6 derrotas, tem um ataque ruim, tem uma defesa relativamente vazada, e o Frankfurt, no geral, está em sexto e como mandante tem 5 vitórias em 9 jogos. É um time do Frankfurt bem mais consistente do que na temporada passada, tá? A temporada passada, principalmente final dela, o Frankfurt não estava tão bem. Hoje já é um time muito mais constante, marcou nas últimas 10 partidas, não perdeu nas últimas 7 e marcou 2 ou mais gols em 6, tá? O Hertha concedeu em 9, não ganhou em 8, concedeu 2 ou mais gols em 7, perdeu aquele derby de Berlim para o União Berlim. Se a gente pegar aqui os últimos resultados do Hertha especificamente, você vai conseguir ver uma vitória contra o Colônia e uma vitória contra o Schalke em casa, tá? Fora de casa você vê 4 derrotas seguidas, tá? Inclusive é um time que consegue produzir alguns gols, mas tem perdido para times de disputa direta pelo rebaixamento, como o Bochum, como o Stuttgart. E isso vai deixando o Hertha numa situação de areia movediça, porque é um time grande, mas que vai acabar sendo punido, provavelmente, se não for rebaixado nessa temporada. Nas próximas dificilmente escapa se não mudar alguma coisa, tá? Se a gente ampliar os dados, o Frankfurt está na frente em 67%, falha pouquíssimo em marcar e fica relativamente poucos jogos sem sofrer gol, então tem um bom ataque e uma defesa vazada. O Hertha não falha tanto em marcar, mas é geralmente um gol por jogo no máximo. Tá? Sem sofrer gol em 13% dos jogos, é um time que sofre com frequência e saiu na frente pouquíssimas vezes. Uma discrepância de superioridade do Frankfurt no primeiro tempo, apesar de tomar bastante gol. Anota isso daí que é importante. O Frankfurt é um time que toma gol, infelizmente. Tá? 56% de vitória, 11% de derrota. O Hertha tem 50% de derrota no primeiro tempo e também no segundo tempo, a gente já vai falar disso, e tem um número baixo de vitória, marca pouquíssimos gols e toma pouco. Por mais que eu tenha um Frankfurt sofrendo gols, eu tenho uma superioridade bem nítida aqui. No segundo tempo, eu tenho uma queda de aproveitamento do Frankfurt em relação à vitória, o número de derrota aumenta um pouco, o número de gols sofridos reduz um pouquinho, o número de gols marcados aumenta, e eu continuo tendo o Hertha mais ou menos na mesma situação. Se você é trader, eu viria para esse jogo para consultar um possível leia pior equipe no Hertha. Se você vê um Frankfurt muito forte, até um back Frankfurt pode encaixar em algumas janelas, tá? Porque o Hertha, ele está num momento horroroso. E o que isso significa? Significa que se o Hertha tomar um gol por aqui, ele vai se expor de uma maneira absurda, né? Porque você está se afogando, o jacaré vira toco, como gostam de dizer, né? Então, você vai para cima, vai tentar buscar recuperação e o Frankfurt provavelmente pode punir aqui nos contra-ataques. Então, também é um jogo direcionado, na minha opinião, para gols. Olho nas bolas aéreas, você que é trader, que trabalha ali ao vivo no Match Odds. O Frankfurt é um time muito forte nesse fundamento, tá? O Colomani tem feito bastante gol,
o Lindstrom também tem feito bastante gol, é um time muito, muito forte. Se você é Panther, gosto dessa situação de gols, não acho que trabalhar com essa vitória do Frankfurt nos 90 minutos com essa odd é tão bom, acho que o Frankfurt é time para vencer esse jogo, acredito na vitória do Frankfurt, mas eu não gosto dessa odd para uma aposta seca, tá? Eu trabalharia mais uma situação de gols. O over HT nos jogos do Frankfurt nos últimos 10 aconteceu, ambas marcam sim nos últimos 9 aconteceu, e o under 3,5 nos últimos 8. Então, de novo, é um jogo que pode ter teto. Entre 1,5 e 2,5, mas não passar de 3,5. Não pegar uma coisa assim tão longa, a não ser que o Hertha, como eu falei, saia para cima igual um louco e comece a tomar gol igual um doido. Então, gosto de gols no primeiro tempo. Gosto de um cenário de 2 ou 3 gols também no jogo todo. E é um jogo, na minha opinião, para ficar de olho em ambas marcas nas últimas 5 partidas que se enfrentaram. A gente teve um ambas marcam por aqui. Ao meio-dia nós temos o vice-líder da Escócia, o Rangers, enfrentando o Ross County, um jogo de odd esmagadíssima por aqui. É bem complicado se você não tem metodologia para esse tipo de cotação. O Rangers é um dos melhores mandantes, com 10 vitórias em 12 jogos e não teve nenhuma derrota, está invicto junto com o Celtic. E como visitante, o Ross County tem apenas 2 vitórias em 11 jogos, realmente é um adversário mais acessível. O Rangers venceu 4 das últimas 5 partidas, a gente teve um 3-3 por aqui. E todas as vezes que recebeu o Ross County, o Rangers conseguiu vencer até com placar de goleada. Então pode ser um jogo para você explorar um mercado um pouco mais exótico de goleada, mas se você tem método também para o primeiro tempo, pode ser uma situação interessante. Vamos dar uma olhada por aqui, ó. O Rangers saiu na frente em 64% das vezes, não falhou em marcar em nenhum jogo e ficou 55% dos jogos sem sofrer gol. O Ross County saiu na frente em 27%, é baixo, falhou bastante em marcar e fica sem sofrer gol, número razoável aqui, tá? Então, existe uma diferença muito grande. O que me preocupa por aqui não é o Ross County vencer o primeiro tempo, e sim ele acabar segurando o Rangers, né? Porque ele não tem um número de derrota tão grande. O Rangers tem 55% de vitória e 27% de derrota. O Rangers não tem um número tão elevado assim de vitória, mas marca muito gol e sofre pouco. O segundo tempo, aqui sim, o Rangers passa o carro. Quase 100% de vitória, nenhuma derrota, 19 gols marcados, 2 gols sofridos. E aí eu tenho uma queda de aproveitamento na defesa do Ross County e eu começo a tomar muito mais gols e, obviamente, aumento também o número de derrota. Então, seria lindo se essa estatística aqui fosse do primeiro tempo, mas é do segundo. Então, o que eu te aconselho? Assiste o jogo para ver se você vai ter esses mesmos padrões que a gente está buscando aqui no segundo tempo no primeiro, para trabalhar talvez essa vitória do Rangers no primeiro tempo. Se você é trader e tem uma metodologia para trabalhar odds mais esmagadas, eu acho que pode ser interessante você ficar de olho por aqui, porque o Rangers provavelmente vai dominar o jogo inteiro, principalmente os primeiros minutos de jogo. Se você não tem metodologia, pula, tem muito jogo nesse sábado, não fique inventando moda, faz o arroz com feijão, tá bom? Se você tem método para mercados mais exóticos, como a gente costuma dizer carinhosamente, tá? Talvez um handicap por aqui negativo no Rangers, talvez um mercado de goleadas pode ser interessante aqui no Rangers, porque realmente o Ross County é um time que cede muito espaço e o Rangers é muito forte. Se você é Panther, a única coisa que eu vejo de interessante aqui seria essa vitória no HT do Rangers, mas aí eu te aconselho a assistir os primeiros minutos para ver se o Rangers de fato tá jogando melhor, porque essa cotação no resultado normal, né, no match odds, eu não vejo tanto valor assim. Para gols também acho interessante, acho que é um jogo para pelo menos 2,5 aqui, porque o adversário é fraco. Se o Rangers sair na frente, a gente vai ter um adversário exposto e aí o Rangers vai poder utilizar do contra-ataque para ampliar a sua vantagem. Ao meio-dia na Inglaterra, o Manchester United recebe o Crystal Palace. O United está numa fase muito forte, a última derrota foi para o líder da competição, o Arsenal. Quarto colocado, briga diretamente aqui pela manutenção dessa vaga direta na Liga dos Campeões e até pela terceira colocação, obviamente. Como mandante, 7 vitórias em 9 jogos e o Crystal Palace tem apenas 2 vitórias fora de casa. Das últimas vezes que se enfrentaram, nesse cenário do United dentro de casa, 2 vitórias, uma por 3-1 e uma por 1-0. O United sai na frente em 67% das vezes que joga dentro de casa, falhou em marcar em 11% e não sofreu gol em quase 60% dos jogos. O Crystal Palace não é de sair tanto na frente, falhou em marcar em quase 60% dos jogos e ficou sem sofrer em apenas 33% das partidas. No primeiro tempo, o United tem 56% de vitória, 11% de derrota, 6 gols marcados e 2 sofridos. E o Crystal Palace tem 33% de vitória, um número elevado para quem está nessa colocação de meio de tabela e com apenas 12 vitórias, 11% de derrota apenas e também 6 gols marcados e 2 sofridos. Então a gente não consegue ver uma superioridade tão grande assim do Manchester United, pelo menos do que tem sido nos últimos jogos, tá? Então muito cuidado. No segundo tempo, aqui sim, a gente consegue ver uma bela discrepância. O United passa a não perder, aumenta o número de vitória, aumenta o poderio ofensivo
e mantém uma defesa bem sólida. O Crystal Palace reduz o número de vitória, aumenta o número de derrota e principalmente aumenta o número de gols sofridos, tá? Se você é trader e vem para trabalhar esse primeiro tempo a favor do United ou contra o Crystal Palace, dependendo do seu método, muito cuidado, tá? Porque o estilo do jogo do United já é um estilo de jogo mais reativo. O United não é uma equipe que empurra o seu adversário para trás o tempo todo. Bem parecido com o Real Madrid, vamos dizer assim. O próprio Ajax do Ten Hag, obviamente, quando ele treinava o Ajax. Então não é uma equipe que vai empurrar o adversário o tempo todo para trás. Ele vai jogar muito de forma reativa. Então para trabalhar esse back United, você vai ter que encontrar essas janelas de superioridade de fato. O Crystal Palace é um time muito traiçoeiro, tá? Que não marca tantos gols, mas que também não tem sofrido tantos gols e que também gosta de jogar no contra-ataque. Então pode ser um jogo de leitura bem complicado. Se você é Panther, eu olharia com bons olhos essa vitória do United nos 90 minutos, mas eu não olharia com tão bons olhos assim essa vitória no HT, que eu sei que tem muita gente que gosta, porque o United não é tão superior assim ao seu adversário no primeiro tempo. Agora, se você quiser assistir os primeiros minutos para ver se o Crystal Palace está sendo encurralado e o United está jogando muito bem, está colocando pressão e pode vencer, aí sim é outra conversa, você pode até pegar uma odd mais alta. Para o lado do United, eu acredito em jogo para gols. Ele marcou 2 ou mais gols nas últimas 4 partidas, marcou primeiro em 8, ganhou 8 e marcou nas últimas 10. Mas pelo lado do Crystal Palace, não é um time que toma tanto gol. O under 3,5 aconteceu em 9 das últimas 10 e o ambas marcam não em 7 das últimas 10. Então eu tenho aqui uma balança, o United puxando para gols e o Crystal Palace puxando para baixo. Então se for trabalhar gols aqui, cuidado, eu exploraria aqui no máximo 2 gols se for para trabalhar, principalmente olhando o jogo ao vivo. Meio-dia e meia Israel, nós temos o Maccabi Tel Aviv também com uma odd bem baixa, enfrentando aqui o 10º colocado, que como visitante tem 3 vitórias em 10 jogos. O Maccabi Tel Aviv, que está em perseguição ao Haifa, tem 9 vitórias em 10 jogos em casa e está invicto, tá a 5 pontos aqui do Maccabi Haifa. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver uma coisa rara por aqui. 100% das vezes que jogou dentro de casa, o Maccabi Tel Aviv saiu na frente. Isso é muito bom, cara. E é muito raro realmente de ver, vocês que me acompanham sabem, tá? Ficou sem sofrer gol em quase 80% dos jogos e não falhou em marcar nenhum jogo. 31 gols marcados, apenas 2 sofridos. O adversário, que tem um nome difícil, marcou primeiro em 50%. Olha, chega a ser alto, mas pelo fato do Maccabi ter 100%, fica até baixo. Falhou em marcar em 40% e ficou sem sofrer gol em 30% dos jogos. Um ataque bem pior, comparativo, e uma defesa também. A gente consegue ver um bom momento do adversário no primeiro tempo, com pouca derrota, número bom de vitória, 5 gols marcados e apenas 2 gols sofridos, mas aí você tem uma Maccabi Tel Aviv muito forte na primeira etapa, com 70% de vitória, nenhuma derrota, 15 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. E aí no segundo tempo eu tenho uma queda de rendimento do adversário, aumentando consideravelmente o número de derrota, reduzindo o número de vitória, aumenta muito o número de gols sofridos e eu tenho um aumento incrível, um aumento de superioridade, de efetividade do Tel Aviv, com mais vitórias do que na primeira etapa e com 1 gol a mais marcado. Então realmente é uma equipe muito superior, eu acredito na vitória do Tel Aviv por aqui, e é um time que saiu na frente em todos os jogos. Então se você é trader e tem metodologia para essas odds mais baixas, como eu falei no Rangers, assiste o comecinho, acho que pode ser uma situação interessante se o Tel Aviv estiver bem, para trabalhar aqui a favor ao Tel Aviv. E se você é Panther, também gosta dessa vitória do Tel Aviv, só que a odd é muito baixa. Então eu olharia para o mercado de HT. Então assiste os primeiros minutos, pode ser interessante. O Tel Aviv saiu na frente em todos os jogos que fez dentro de casa. Não é garantia que isso vai acontecer de novo, mas historicamente isso é muito, muito forte, por mais que o adversário tenha saído em 50%, mas é como eu falei, assiste os primeiros minutos aqui para a gente poder ter uma noção melhor de como o Tel Aviv está se comportando. E eu também gosto do mercado de gols, porque o Tel Aviv marcou 31 gols dentro de casa, é muito, muito, muito forte, realmente, por mais que tenha sofrido pouco. Então eu trabalharia aqui com uma situação de pelo menos 2 gols. 1h da tarde na Liga Francesa, PSG contra o Toulouse, 1h30, sem Neymar, sem Mbappé, apenas com Messi, Ekitike e o Fabian Ruiz. Será que dá para confiar nesse PSG? Eu sempre tenho falado aqui, é um time muito cansado, que não me passa confiança, mas obviamente o adversário também facilita bastante as coisas por aqui, tá? Apesar de ter marcado nas últimas 9 partidas e não ter perdido nas últimas 7, o Toulouse só tem 3 vitórias como visitante. O PSG é muito forte dentro de casa, é o único invicto da competição no Parque dos Príncipes e tem 8 vitórias em 10 jogos. Vamos dar uma olhada aqui nos números, considerando obviamente a ausência das estrelas. Em 80% praticamente dos jogos ele saiu na frente em casa, não falhou em marcar nenhum jogo,
ficou quase 45% dos jogos sem sofrer gol. O Toulouse não sai na frente com tanta frequência, falha pouco em marcar para um time de menor investimento, mas toma gol quase em todos os jogos. Existe sim uma grande superioridade do PSG no primeiro tempo, quase 80% de vitória, 11% de derrota, 9 gols marcados, 2 gols sofridos. O Toulouse tem um número elevado de vitória para um time, como eu falei, de menor investimento, mas tem um número de derrota bem alto, tá? No segundo tempo já tem uma queda de aproveitamento do PSG, principalmente aumenta-se o número de gols sofridos, mas mantém-se 0 derrotas e um número de vitória relativamente alto. O Toulouse praticamente fica na mesma média do primeiro tempo, só aumenta o número de gols marcados e aumenta consideravelmente o número de gols sofridos. Se você é trader, eu acho que vale a pena pelo menos vir consultar. Assiste os primeiros minutos e vê o que o PSG está te passando de informação. É muito simples de entender se o PSG está num dia de preguiça, que são quase todos, ou se ele está a fim de jogar. Lembrando da proximidade do jogo com o Bayern pela Liga dos Campeões, então tem que entender se o PSG está a fim de jogar ou não. Se você é Panther, eu olharia primeiro para esse jogo para o primeiro tempo. Talvez uma vitória do PSG no primeiro tempo. Por quê? Como o PSG é um time preguiçoso, ele pode querer resolver o jogo no primeiro tempo e descansar no segundo, é o que vem acontecendo, tá? Tanto é que a gente viu um número de vitórias elevado na primeira parte. Então consulta os primeiros minutos, vê se o PSG de fato está jogando bem, pode ser interessante. Se você ficar receoso, trabalhar com essa vitória do PSG nos 90 minutos também não é ruim. Mas obviamente a gente tem que entender que no segundo tempo o PSG reduz o ritmo e acaba tomando mais gols. Assim como o Toulouse aumenta o ritmo e marca mais gols, por mais que tome também um pouco mais. Então pode ser um segundo tempo mais pautado para gols do que propriamente para resultado. Mas eu acredito, mesmo na preguiça, mesmo com as ausências, se o PSG quiser jogar, obviamente, ele é o grande favorito para vencer essa partida. O Toulouse marcou nas últimas 9, como a gente já viu, o PSG também. Não perdeu em 8, o Toulouse não perdeu em 7. E o Toulouse marcou 2 ou mais gols nas últimas 6. Over 1,5 nas últimas 10 e o PSG over 1,5 em 9. Então, obviamente, o cenário de over 1,5 é bem plausível por aqui. E se o PSG sair atrás, o over 2,5 passa a ser ainda mais interessante, porque a gente tem uma necessidade do PSG de virar o jogo, tá? Lembrando, tá sem as duas maiores estrelas, mas pode sim, com o Messi distribuindo ali, criar os seus gols. Deixar registrado aqui, antes de finalizar esse jogo, meu abraço para o meu amigo Christian, do Mundo Bet, que também tem um canal aqui gigantesco no YouTube, que é meu amigo pessoal, um cara muito gente boa, que vai estar presencialmente nesse jogo com a família. Então, desejo que seja um jogaço, que ele consiga ver o Messi de perto, que seja um jogo onde o PSG vença, ou que pelo menos seja um jogão para ele aproveitar. Um grande abraço para o Cris. Também às 2 horas da tarde na Série A italiana, Roma contra o Empoli. A Roma é a sexta colocada. Dentro de casa, 5 vitórias em 9 jogos. Não é tanta coisa. 5 gols sofridos, boa defesa, mas 10 gols marcados, fraco ataque. Como visitante, o Empoli tem apenas 2 vitórias, mas também não perdeu muito. Eu marquei esse jogo aqui para te dar um alerta. Na minha opinião, a Roma pode se complicar nesse jogo. Se for vencer, acho que vai ser uma vitória um pouco mais complicada, porque o Empoli, nas últimas partidas que fez, principalmente contra times grandes como o Inter, Lazio e propriamente a Udinese, que é meio de tabela, o Empoli não perdeu, inclusive venceu a Inter no último jogo. Tudo bem, a Inter estava com um jogador a menos, sim, mas o Empoli venceu. E os últimos jogos do Empoli, a gente tem aqui uma derrota apenas contra o Napoli, lá embaixo. Teve vitória contra o Cremonese, teve vitória contra a Sampdoria, teve vitória contra a Inter, como eu falei, segurou o Torino, segurou a Lazio, segurou a Udinese. Então, pode sim ser um jogo para Roma se complicar. Então, eu estou mais te dando aqui um alerta, tá? Vamos lá. A Roma não sai na frente com tanta frequência, inclusive o Empoli sai mais na frente do que a Roma. As duas equipes falam em marcar quase que na mesma quantidade, só que o Empoli fica menos partidas sem sofrer gol. Os ataques são muito parecidos, mas a defesa do Empoli é pior. Não existe tanta discrepância assim no primeiro tempo. Tá? A Roma marca um pouquinho mais de gol em relação ao Empoli, sofre um pouquinho menos, vence um pouco mais, mas o número de derrota é bem parecido. No segundo tempo, se a gente espremer esse limão, a gente até consegue ver alguma superioridade da Roma, mas é um negócio assim, ó, muito pequenininho. Então, muito cuidado. Se você é trader e vem com essa ideia de trabalhar, leia o Empoli, não leia a pior equipe em campo. Leitura muito afiada e muito cuidado, porque tem outros jogos nesse mesmo horário, você pode se enrolar. A Roma não tem conseguido jogar tão bem assim, inclusive é um dos momentos mais complicados da Roma, vamos dizer assim. Se você é Panther, muito cuidado em vir se abraçar na Roma, a não ser que você tenha um método para odds mais baixas, talvez um empate anula da Roma pode ser alguma coisa um pouco mais segura, mas eu não confiaria tanto assim, porque o Empoli é um time muito chato, tá? Porém, a Roma venceu
todas as últimas 5 e a gente teve uma incidência de under 3,5 em 4 das últimas 5 partidas. Por conta desse fraco poderio ofensivo das duas equipes, eu não me abraçaria tanto no mercado de gols por aqui. Se for trabalhar, se você quiser mesmo, não, eu quero trabalhar gols. Cara, olha no máximo para 2 gols por aqui. Tá? Pode ser um jogo que descambe para gols, enfim, no live tudo pode acontecer, mas no pré-live realmente são números muito ruins. E eu não vou me surpreender se a gente tiver 1-0 para Roma, ou um empate, um jogo com menos de 4 gols, porque realmente a situação é complicada. Eu separei esse jogo mais para te alertar, tá? Cuidado. Às 3 horas em Portugal, o Benfica recebe o Casa Pia, um adversário muito chato de se enfrentar, mas o Benfica é o melhor time do campeonato, líder isolado e tem a melhor campanha dentro de casa, é o último dos moicanos a estar invicto dentro de casa, 8 vitórias em 9 jogos. Como visitante, o Casa Pia só perdeu 2 e tem 5 vitórias em 8 jogos, por isso é um adversário tão difícil. O Benfica não perde uma partida desde aquela derrota para o Braga fora de casa e o Casa Pia tem uma derrota aqui contra o Gil Vicente e contra o Estoril. Utilizando o PDF de apoio, o Benfica não é uma equipe que costuma sair tanto na frente dentro de casa. Isso aqui é uma preocupação, tá? Por mais que ele tenha boas vitórias no primeiro tempo, eu já vou te mostrar isso, ele não é um time que sai na frente com tanta frequência. O Casa Pia, por exemplo, sai na frente muito próximo do que o Benfica faz, com 50%. Ou seja, é plausível de se imaginar que o Casa Pia possa abrir o placar e o Benfica vai em busca da recuperação. O Benfica não falhou em marcar nenhuma situação em casa e ficou 44% dos jogos sem sofrer gol. O Casa Pia não é um time com excelente ataque, mas falha pouco em marcar e fica quase 40% dos jogos sem sofrer gol. O primeiro tempo do Benfica é o que mais chama atenção, com quase 80% de vitória, 11% de derrota, 5 gols sofridos, 16 gols marcados, e o Casa Pia tem quase 40% de vitória, um número alto, 25% de derrota, sofre pouco gol e marca 5. No segundo tempo, eu tenho uma pequena queda de aproveitamento do Benfica em relação ao número de vitórias, mas eu mantenho o número de derrota baixo. No caso aqui, no segundo tempo, o Benfica não perdeu nenhum. O Casa Pia mantém os 40% de vitória, mantém os 25% e mantém o número de gols feitos e sofridos. Se você é trader, eu viria para consultar também esse back ao Benfica, se você tem método Pro de baixa, a 1,18. Porém, toma um pouco de cuidado porque o Benfica não costuma sair na frente com tanta frequência e o Casa Pia tem um número elevado. Isso mostra que o Casa Pia tem uma intensidade muito forte no início e o Benfica às vezes entra um pouco desligado. Só que a gente conseguiu perceber também que o Benfica é uma equipe que não perde tanto primeiro tempo, é uma equipe que vence muito. Isso significa o quê? Que se ele não é uma equipe que sai tanto na frente, significa que quando ele sai atrás, ele busca a recuperação com muita intensidade. E se ele tomou o gol no primeiro tempo, na maioria das vezes ele consegue buscar pelo menos a recuperação. Porém, para você que é trader, isso não necessariamente é bom, porque você precisa de um Benfica dominando completamente o jogo e não dando chance para o Casa Pia. Então, não esquece da leitura de jogo por aqui, foca, porque o Benfica pode estar desligado e você está confiando só no peso da camisa. Mas se ele entrar bem em campo, empurrando o Casa Pia para trás, pode ser interessante. Para você que é Panther, também vale o alerta. Eu acho que trabalhar essa vitória do Benfica no tempo normal, com essa odd muito baixa, não é tão interessante, por mais que eu acredite numa vitória aqui do favorito. Mas se você for olhar para a vitória do Benfica no primeiro tempo, que é uma boa situação, pode ter valor aqui, desde que você assista os primeiros minutos, cuidado, porque o Casa Pia tem um número alto de sair na frente e o Benfica tem entrado um pouco desligado nos jogos, por mais que tenha um número alto de vitória. Tá? Então assiste os primeiros minutos. Acredito sim numa vitória do Benfica e, dependendo de como entrar o adversário, o Benfica pode até vencer na primeira etapa. Também gosto do mercado de gols por aqui, já que eu tenho um Benfica que é muito forte no primeiro tempo, que vence quase 80%, e um Casa Pia que saiu na frente em quase 50%, eu acredito que pelo menos um gol no HT a gente pode ter. Tá? E o over 1,5 entrou em 9 dos últimos 10 jogos do Benfica, mas o 3,5 entrou em 8 dos últimos 10, assim como o 3,5 entrou em 9 dos últimos 10 do Casa Pia. Então é um jogo que parece que tem ali um teto de gols, ou seja, como eu tenho uma excelente defesa do Benfica e uma excelente defesa do Casa Pia, e é um time também que não marca tantos gols, acaba que o poderio ofensivo fica mais pro lado do Benfica. Então a gente pode ter ali o over 1,5, na minha opinião é uma situação bem segura, mas um under 3,5 sendo também interessante. Então fica ali naquela situação de 2, 3 gols no máximo, acredito eu, tá? A não ser que alguma coisa muito estranha aconteça, uma expulsão, ou o Casa Pia esteja jogando completamente mal, aí o Benfica pode ampliar essa situação, ou o Casa Pia fazer 2 gols e obrigar o Benfica a ter que empatar, aí sim pode fugir desses 3,5. Eu particularmente não gosto do mercado de under, não trabalho, então obviamente trabalharei aqui com um cenário de 2 gols. Às 16h45 na Itália, Sassuolo e Atalanta não desanima não. Tá acabando, tá? Segue firme, aproveita e já deixa o like no vídeo que ajuda bastante. Se você não é inscrito ainda, fica o convite para você participar aqui do canal. Vai ser um prazer ter você aqui, tá? Sassuolo deu um cacete no Milan na última rodada para
calar a boca de todo mundo. O Sassuolo vinha mal, não ganhava de ninguém. Tinha ganhado do Verona lá em 2022 e não tinha ganhado mais. Aí foi lá e meteu uma trolha no Milan por 5-2. A Atalanta foi eliminada da Copa Itália nas quartas de final para a Inter por 1-0 e é um time que fora de casa continua sendo muito bom, 6 vitórias em 10 jogos e como mandante o Sassuolo 3 vitórias em 9 jogos. Só que aqui teve um fator de mudança no Sassuolo, que foi a volta desse menino aqui chamado Domenico Berardi. Menino modo de dizer, tá? O Berardi é bem mais velho. O Berardi, cara, ele fazia o trinco daquele Sassuolo de 2 anos atrás, junto com o Jeremy Boga, que tinha muitas piadinhas com esse nome, obviamente, com o Locatelli, que foi para Juventus, com o Caputo, Francesco Caputo, que foi para Sampdoria, que tá vivendo uma fase complicada na Samp. Então, assim, era daquele estilo do Sassuolo antigo e ele chama muita marcação. Ele bate pênalti em algumas situações. É um cara que faz as bolas paradas do Sassuolo, que abre os espaços, que puxa contra-ataque. E ele estava lesionado. Então, esse retorno do Berardi, ele vai fazer muito bem. Tem ainda o Pinamonti, né, que é o atacante que veio, se eu não me engano, do próprio Empoli, que está lesionado, que pode voltar. Então, o Sassuolo pode demonstrar um crescimento aí nas próximas rodadas. Quem sabe, tá? Eu acho que é um jogo que o mercado acertou aqui. O mod 2 para Atalanta é um mod interessante. O Sassuolo não sai na frente com tanta frequência, falha em marcar em 22% e ficou sem sofrer gol em 33% dos jogos. Defesa mediana, ataque ruim, na minha opinião. A Atalanta, em 70% dos jogos, ela sai na frente, não falhou em marcar em nenhuma situação fora de casa e ficou metade dos jogos sem sofrer gol. Defesa bem parecida e um ataque um pouco melhor. No primeiro tempo, a gente não consegue ver uma superioridade tão clara. A Atalanta vence mais, mas é um número bem próximo. A Atalanta perde mais, toma mais gols e marca quase que a mesma quantidade de gols. No segundo tempo, aí sim eu tenho uma melhora exponencial. A Atalanta perde bem menos, vence bem mais e marca bem mais gols e sofre menos. O Sassuolo faz uma manutenção do que fez no primeiro tempo, nada de muito diferente. Então, quem melhora mesmo é a Atalanta. Se você é trader, dá para trabalhar dos dois lados, se você tem metodologia, dá para corrigir odds da Atalanta se ela não começar tão bem, e dá para trabalhar lei ao Sassuolo se ele realmente continuar nessa fase ruim. Não sei se essa vitória contra o Milan foi só um lampejo ou se é uma expectativa de melhora. Vamos ver nesse próximo jogo. Se você é Panther, eu olharia primeiro com mais carinho para o mercado de gols. A gente teve uma incidência de over HT em 9 dos últimos 10 jogos da Atalanta e over 2,5 em 8 dos últimos 10. E ambas marcam sim em 8. Inclusive, das últimas 5 vezes que se enfrentaram, a gente teve aqui ambas marcam. Não foram jogos assim para 4,5, 5,5 o tempo todo. A gente teve aqui um 5-1, mas 1-1, 2-1 é um resultado mais plausível. Mas o ambas marcam tem entrado com facilidade. O Sassuolo concedeu nas últimas 10 partidas e não ganhou em 8, concedeu 2 ou mais gols em 6. O over 1,5 entrou nas últimas 7 das 10. Tá? Mas é um time que tem um under 3,5 também bem elevado. Então, se for trabalhar gols, não estica tanto a perna assim. Agora, também dá para trabalhar com essa vitória da Atalanta. Não sei se uma vitória seca, mas talvez um empate anulo da Atalanta pode ser interessante. Só cuidado, verifica ao vivo, assistindo o jogo, pelo menos um pouquinho, se você é Panther, não custa nada abrir um pouquinho ali para você ver, se o Sassuolo apresentou uma melhoria de fato no seu futebol com o retorno do Berardi. Porque essa vitória contra o Milan, óbvio, tem o fato do Milan estar numa fase horrorosa, é uma fase realmente muito ruim, mas ninguém mete 5 gols à toa no Milan, que era até então o terceiro colocado da competição. Então o Sassuolo pode melhorar alguma coisinha, e aí esse dupla chance, esse empate anulo da Atalanta não vai ter tanto valor assim. Agora, se a Atalanta estiver bem, pode ser interessante. E eu gosto muito do mercado de gols, tá? Pelo menos 2 gols por aqui, acho que é interessante. Pode até caber 3 gols e o ambas marcam também é bem capaz. Para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre os mercados de gols, tá? Não vou citar os jogos que eu já tinha citado, vou citar outros jogos que a gente não comentou aqui. A gente tem o Braunschweig contra o Heidenheim. O Heidenheim é um dos melhores visitantes da Bundesliga 2, viu o Darmstadt vencer nessa rodada. O Darmstadt foi visitar o Sandhausen e venceu agora há pouquinho, se não me engano foi uma goleada até. Viu o Paderborn também vencer, principalmente no segundo tempo. O poderio ofensivo do segundo tempo do Paderborn é muito grande. O seu adversário, se não me engano, recebeu o Fortuna Düsseldorf, ou seja, precisa vencer porque ele perdeu aqui provavelmente a sua terceira colocação. Acho que é um jogo bom pra gente ficar de olho pelo menos em 2 gols por aqui, até 3, dependendo da situação. Kaiserslautern e Kiel, a mesma coisa. O Kaiserslautern também deve ter perdido posição aqui pro Paderborn. O que é um adversário muito chato, pode ser um jogo bom para 2 gols. Terceira divisão da Alemanha, terceira liga, o Elversberg, que é o líder da competição, também é o melhor visitante, vai enfrentar aqui o Saarbrücken.
pode ser um jogo bom também para ficar de olho em gols e até numa possível vitória do Elfsberg, ou uma dupla chance, ou um empate anula, porque essa odd está muito alta. Na primeira divisão, temos o Bochum contra o Hoffenheim. O Hoffenheim vem de vários cacetes tomados aqui depois que voltou, empatou 2-2 com o Stuttgart, tomou 4 do Gladbach, tomou 3 do Leipzig, foi eliminado da Copa da Alemanha pelo Leipzig, então é um time que tem que buscar. São dois times com características de contra-ataque, acho que também pode ser um jogo bom para ficar de olho em gols. E o AZ, que Mark está sempre aparecendo por aqui, que é um time com ataque absurdo também, com 40 gols marcados, é o melhor visitante da competição. Vai enfrentar um Volendam que é o 15º, apenas 3 vitórias em 9 jogos, tá? Pode ser bom para gols aqui também, até para match odds. Nos jogos extras a gente começa de madrugada. O Melbourne City na Austrália enfrenta um time de nome difícil, que eu não vou usar falar, 1,36. Não acho que é um jogo para back ao Melbourne City, tá? São 4 vitórias em 6 jogos, tá invicto, mas o visitante tem 2 vitórias em 7, só perdeu 3. Não sei. Acho que no live você pode encontrar alguma oportunidade. O Bexiva, fora de casa, é o melhor visitante da competição, com 8 vitórias em 9 jogos. Também pode ser um jogo para um back Bexiva ou para um Leia, pior equipe em campo ao adversário. Mundial de Clubes, o Wydad Casablanca enfrenta o Al Hilal da Arábia Saudita. O time do Marrocos contra a Arábia Saudita pode ser interessante ficar de olho aqui em correção de preço. Na Inglaterra, o Wolverhampton contra o Liverpool. Geralmente eu trago o Liverpool lá pra cima, opção de trabalho normal, mas o Liverpool não vem jogando nada, né? Não vem jogando nada. 9º colocado, não confio no Liverpool. Pode ser um jogo também para match odds. Na Escócia, o Hort é um time muito bom, já comentei sobre ele com vocês. Vai pegar o Dundee, que é o pior time da competição. O Hort dentro de casa venceu 8 de 12, o Dundee venceu apenas uma. Acho que pode ser um jogo. Essa odd do Hort aqui tá muito alta, hein? Acho que pode ser um jogo até para um back Hort. Fica de olho. Pode ser uma oportunidade muito boa, tá? Sério mesmo. Hort é um time muito, muito, muito bom dentro de casa. Se eu não me engano, perdeu pro Rangers aqui, ó, que é obviamente um time melhor do que ele, mas meteu 5-1, 3-3. Olha que pode ser interessante. O Belupo enfrenta o Zagreb, líder da competição. O Zagreb também tem uma campanha muito boa fora de casa. Pode ser um bom jogo para ler a pior equipe em campo. Mais um jogo de Mundial. O Al-Ahly aqui do Egito, agora sim, é do Egito, enfrenta o Seattle Sounders da MLS. Jogo parelho, mas olha, o que eu vi do Al-Ahly jogando, um time muito entrosado, muito bom. Tá? Se passar vai dar um trabalhinho pro Real Madrid, viu? Um time muito, muito, muito entrosado, que não perde nas últimas 10 partidas. Pode ser um jogo bom também para correção de preço. Newcastle contra o West Ham não vem bem das pernas, o Newcastle ali naquela briga pela manutenção da terceira colocação e até quiçá chegar no Manchester City. Pode ser um jogo bom aqui para um Leia pior equipe em campo. Atlético de Madrid, Getafe. O Getafe não está numa fase boa, 19º colocado, pode ser um jogo bom para ficar de olho nessa vitória do Atlético de Madrid. O Troyes vai jogar contra o Lyon. O Lyon não é um bom visitante, apesar de ser um bom time, mas pode ser um jogo que no live você encontre oportunidade. O Rennes contra o Lille também pode ser um jogo para correção de preço. Aqui na Espanha também às 17 horas, o Real Betis contra o Celta de Vigo. O Betis dentro de casa, bom time, excelente time. O Celta de Vigo fora de casa, apenas 2 vitórias. E por último, lá no Clássico da Saudade, nós temos Palmeiras e Santos. O Santos está vivendo uma fase terrível, cheio de lesão. O Soteldo agora machucou feio. Palmeiras, se colocar os titulares aqui, é muito discrepante. Só mesmo o fator clássico aqui poderia tirar esse favoritismo do Palmeiras. É muito difícil. Só se o Palmeiras não levar a sério ou não jogar direito, mas o Santos está muito desfalcado. Eu acho que é um jogo para a vitória do Palmeiras, mas vamos levar para o live. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pelo teu like no vídeo. Espalha esse vídeo para os seus amigos, que ajuda bastante o canal a crescer. Fica com Deus e até domingo.